Olá, gente, tudo bem? Então, no último módulo que a gente estava conversando, nós estamos aqui falando a diferença entre o texto dissertativo argumentativo e o texto expositivo conceitual, nos preparando para caminhar para a prova mais específica, aquela dos museus da FCC, e outras que a gente vai analisar para dar a vocês estratégias bastante objetivas de como lidar com o modelo da FCC. Muito bem, então, em tese, só para reaquecer, o texto argumentativo eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que defender um posicionamento, e no texto expositivo conceitual eu tenho um conjunto de informações, mas eu não tenho uma tese para ser defendida. Eu tenho, para os meus alunos aqui em Brasília, eu tenho também mostrado que, como resultado talvez de um desdobramento dessas duas modalidades, existe uma outra que nós vamos colocar aqui agora para a gente explicar. Vamos lá. Que é a outra transparência. Muito bem, o que acontece? Sobretudo quando a gente tem um estudo de caso, uma prova de parecer, como essas que vão acontecer da FCC, nos cargos, por exemplo, da área judiciária ou de contabilidade, que você vai ter um estudo de caso. Então, o que acontece? Nós temos o texto argumentativo técnico ou jurídico. Qual é a diferença? Simples. Se eu coloquei aquele tema da redução da idade penal, por exemplo, alguém poderia tirar nota máxima no tema, defendendo a aplicação da redução da idade penal. Se eu defendesse também que não deveria aplicar, eu também podia tirar nota 10. No texto técnico e jurídico, não é bem assim. Por quê? Suponhamos, como já aconteceu numa prova do MPU, que ele perguntasse assim: as competências investigativas do Ministério Público estão previstas na Constituição Federal? O que aconteceu? Ora, se alguém disse que sim e outro disse que não, um errou. E claro que neste caso errou o sim, porque a teoria de que essas competências não estão explícitas, mas quem pode mais pode menos. Então essa é a diferença do texto argumentativo de natureza técnica ou de natureza jurídica. É um texto em que os meus posicionamentos são, na verdade, os posicionamentos que estão onde? Na jurisprudência, no texto legal, no texto técnico. Então, eu trago como argumento, eu trago como posicionamento, não a minha opinião pessoal, a forma como eu penso, porque eu não estou mais no campo da atualidade. Eu estou no campo específico, no campo do conhecimento técnico ou jurídico. Então, as minhas posições, as que estão na lei. Eu digo o que a lei diz, então o meu posicionamento se escuda num argumento de natureza técnica e jurídica. E aí é tal história. Não dá para você, às vezes, ter uma resposta sim e outra não. Né? Por exemplo, isso aqui é legal, há uns diz que é, outros que não é, e os dois estão certos? Não tem como. Um só estará certo. E também, como decorrência disso, já aconteceu muito em Brasília, que vem acontecendo, veio o texto expositivo conceitual, que é exatamente quando alguém pergunta para você assim: enumere os mecanismos de orçamentário e financeiros da Constituição, conceitue a delação premiada, ou, enfim, caracterize o ato administrativo. Então, são provas em que não se pede ao candidato que se posicione, e sim que ele apresente um conceito, uma característica ou algo assim, para que ele mostre que ele apenas tem um conhecimento conceitual do tópico que está ali colocado. Mas você já deve estar percebendo aqui até agora que o da FCC para o TST, com essa denominação que eles colocaram de um assunto relacionado à sua área, provavelmente nós vamos ter um tema da atualidade, não vai ser de natureza técnica, e eu vou ter, assim, digamos, uma certa flexibilidade no meu posicionamento. Beleza? Bom, e qual é a importância da gente saber essas perguntas, essas tipologias textuais? É porque eu disse a vocês que o texto se constrói em torno de perguntas. E os tipos de perguntas que nós temos, eles estão diretamente relacionados à tipologia textual. Então, veja só que interessante. Se eu digo para escrever um texto dissertativo, é possível que eu tenha que responder perguntas que sejam argumentativas e perguntas que sejam expositivas conceituais. Se eu digo que eu vou ter um texto argumentativo,
provavelmente eu só tenho perguntas argumentativas, eu não tenho perguntas conceituais, embora eu possa até trazer algum conceito, alguma característica como suporte, por exemplo, a um posicionamento. E é aí que é a grande jogada do nosso curso. Nós vamos mostrar agora para vocês, vamos mostrar claramente o que são essas perguntas conceituais, o que são essas perguntas argumentativas, para que você tenha condições de usar essa estratégia como um mecanismo intelectivo na hora da prova. Vamos lá? Então vamos aqui comigo, vamos subir um pouquinho aqui o nosso painel, para a gente poder ter uma ideia aqui, para vocês me acompanharem no meu raciocínio aqui. Vamos subir um pouquinho, rapidinho aqui, isso, olha só. Venha comigo. Por exemplo, vamos ver se você me acompanha aí, olha. A redução da maioridade penal é uma solução para a delinquência infanto-juvenil, né? Eu vou perguntar uma coisa super básica para ti. Quais são as respostas possíveis aqui? Concorda comigo que eu posso dizer sim ou que eu posso dizer que não? Consegue visualizar? Tranquilo, né? A mesma coisa. A prisão preventiva tem sido usada de forma exagerada no Brasil? Concordam também aqui que aqui é sim ou que é não? A diferença é que eu acho que esse segundo aqui eu tomar no campo técnico. Eu teria que trazer elementos para avaliar se estaria ou não sendo usado em exagero, né? E nesse de cima a coisa é mais flexível. Muito bem. Vamos ver se você acompanha o meu raciocínio. Olha só. Todas as vezes que eu ler um tópico, no caso do CESP, ou que eu encontrar algum elemento dentro do texto motivador que possa ser convertido num tópico que é evidente que esse tópico seja transformado em pergunta, que me leve a uma resposta sim ou uma resposta não, eu estarei diante de uma pergunta que eu vou chamar argumentativa de primeira ordem. Por quê? Porque essa pergunta ela tem a função de buscar o seu posicionamento. Então, é uma pergunta que ele diz assim, e aí, é a responsabilidade do Estado, da sociedade, do indivíduo, a manutenção do ecossistema? Então, a resposta é sim ou não. As competências investigativas do MPU estão previstas no texto constitucional? Sim ou não. E aí é que é a história. Todo texto argumentativo, ele gira, ele é confeccionado em torno de uma pergunta dessa. Ou que emana de tópicos, ou como a gente já vai pular para dentro do texto da FCC, que emana de um texto motivador. Muda um pouco, além de raciocínio, não muda? Vem comigo mais um pouquinho. Veja já essa pergunta aqui, ó. Como se define o crime de peculato? Evidente que ela não te dá uma resposta sim ou não, tá certo? Ela está te pedindo o quê? Uma definição. Então, essa pergunta, quando você tiver, dê uma definição, uma característica, defina, caracterize, enumere, tudo isso está no campo conceitual. Ele não está te pedindo um posicionamento, ele está apenas pedindo que você demonstre que você conhece determinado assunto. É essa a tônica quando você tem perguntas expositivas conceituais. Beleza? Agora, olha o que acontece. Vamos subir um pouquinho a transparência e vamos ver uma coisa aqui, mais um minutinho para vocês verem que interessante. Vamos lá. Temos que apagar aqui algumas coisas e tal. Agora, olha só essas outras perguntas. Quais são os mecanismos de planejamento orçamentário e financeiro previstos na Constituição? Você vai concordar comigo também que aí não tem nenhum posicionamento, que sequer ali enumera. No caso aí é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, e de forma complementar é uma discussão se vai entrar também a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a delação premiada, também é uma coisa conceitual, o que é isso, isso é tal outra coisa. Mas a número 6 ela tem alguma coisa diferente. Olha que interessante. Porque a democracia pressupõe liberdade de expressão. Olha só que coisa interessante. Não me deu uma resposta sim ou não, aquela pergunta, e também não me deu um conceito. Então, que tipo de pergunta é essa? Lembra que aí atrás, eu comentei no módulo anterior, que argumentar era trabalhar com os conectivos lógicos, com as relações lógicas expressas pelas conjunções? Calma que a gente vai trabalhar tudo isso ao longo do curso. Pois é, essa pergunta daqui, ela
é uma pergunta que exatamente me aponta para a argumentação. É uma pergunta com porquê, com para quê, né? Com como, de que maneira. Então essas perguntas são as nossas perguntas argumentativas de segunda ordem. Por quê? Porque elas estão voltadas ao argumento. Opa, alguém me perguntando alguma coisa aí? Deixa eu ver quem que é. Bate, é um gaúcho. Bacana, estás aonde, homem de Deus? Nossa, região de Uruguaiana, fronteira, hein? Vai sair daí para vir para cá, se passar no TST? Beleza. O nome dele é Paulo. Diga, Paulo. Certo. Boa dúvida. O Paulo está me perguntando que eu disse que tinha questão argumentativa de primeira ordem, de segunda ordem, mas eu só falei em questão expositiva. Pois é, Paulo, essa semana passada eu estava conversando, até um rapaz, um jovem, estava dando uma aula para ele, e eu acabei dizendo o seguinte, engraçado, há uma teoria que quando você tem argumentativa de primeira ordem, segunda ordem, provavelmente deve ter expositiva de segunda ordem, e eu descobri. Nós podemos dividir as questões expositivas em duas tipologias. Aquelas que trazem conceitos, definições, enumerações, e podemos dizer também um outro grupo, que é o grupo da descrição, da narração e do relato. Então, quando você faz um relato, você também está fazendo um tópico expositivo, mas ele tem uma característica diferente do tópico conceitual. Então, eu diria assim, quer dizer, a questão argumentativa de primeira ordem, sim ou não, ela me leva a tomar um posicionamento. A argumentativa de segunda ordem, ela me leva para o porquê, para quê. Eita, engasguei, né? Acontece, né? Mesmo com a gente. Então, leva para o para quê, para o porquê, né? E a expositiva conceitual de primeira ordem, conceito, características, definições, e a expositiva de segunda ordem, então, relatos, né? Descrições, narrações. Beleza? Então, veja só o seguinte. Bom, então, peraí, mas o que você quer me dizer, então? Eu tenho que procurar ver se o tópico que está sendo colocado no questão do CEP-SEBRASP pode ser convertido numa pergunta argumentativa de primeira ordem, de segunda ordem, ou numa pergunta expositiva? Sim. E a mesma coisa em relação ao modelo da FCC. Eu tenho que ler o texto motivador, que a gente vai fazer logo, tentando encontrar que perguntas estão sendo suscitadas pelo examinador. Né? Porque se eu não faço isso, o meu texto fica sem eira nem beira. Eu não sei o que era aquele tema. Então eu preciso encontrar no modelo da FCC qual é a pergunta de base que está sendo feita pelo examinador e, lógico, quais outras perguntas também estão sendo feitas pelo examinador. Essa é que é a grande tônica. Mas antes de passarmos a esse tópico, eu queria apenas fazer um breve fechamento aqui para vocês entenderem uma coisa. Ao lado de uma pergunta argumentativa de primeira ordem, sempre tem uma de segunda ordem e vice-versa. Porque, veja bem, eu só posso perguntar por que a democracia pressupõe liberdade de expressão se antes eu perguntar, escuta, a democracia pressupõe liberdade de expressão? Se eu disser que sim, aí eu posso fazer outra pergunta. Por que a democracia pressupõe liberdade de expressão? Por que isso é importante? Porque, na verdade, esses dois grandes movimentos, posicionamento e argumentação, eles são a base do texto dissertativo argumentativo. Paramos aqui, já a gente vai lá jogar todo esse cabedal de informações, tanto no modelo de tópico, quanto no modelo da FCC, com texto motivador. Um grande abraço, até daqui a pouco.